Bom dia, pessoal, tudo bem? A proposta do dia de hoje é terminarmos essa primeira parte de radiciação. Hoje eu vou falar de mais duas operações: potência de uma raiz e raiz de uma raiz. Bora lá? Bom, a primeira seria a potência de uma raiz. Então eu tenho uma raiz enésima de A elevado a m, tá? Lembrando que esse expoente indica o número de vezes que eu repito a base numa multiplicação, eu poderia representar assim, ó: a raiz enésima de A, vezes raiz enésima de A, vezes raiz enésima de A, até um último termo, que é uma raiz enésima de A. Quantos termos eu tenho aqui? Eu tenho isso m vezes, ou n termos, ou m fatores, tá? Bom, mas a gente sabe também que quando a gente multiplica radicais de mesmo índice, a gente mantém o índice e multiplica os radicandos. Então, eu poderia substituir essa expressão por essa daqui, tá? Uma única raiz de índice n, e aí dentro dela eu vou ter um produto de vários termos iguais a A. Quantos desses termos? Ou fatores? M vezes, tá? Ou M fatores. Eu acho que a gente poderia até trocar esse M vezes por M fatores. Feito isso, se eu tenho A multiplicado por ele mesmo M vezes, eu posso dizer que eu tenho A elevado a M. Ou seja, pessoal, para sair daqui e chegar até aqui, é como se eu pudesse pegar esse expoente que está fora da raiz e passá-lo para dentro, ok? Então, isso é possível, tá? A gente já fez um exercício treinando isso na última aula. Bom, além disso, a gente tem a raiz de uma raiz, tá? Aqui eu já vou direto para a fórmula, que é essa daqui, ó. Raiz enésima de uma raiz emésima de A é igual a raiz de índice determinado pelo produto. Por que que isso daqui é verdade? Como é que eu demonstro isso? Bom, se eu tenho uma raiz desse jeito, eu posso transformar o que está aqui dentro em uma potência. Então, ficaria raiz enésima de A elevado a 1 sobre M, certo, gente? Isso é igual a A elevado a 1 sobre M elevado a 1 sobre N. Lembrando que aqui, ó, é como se eu trabalhasse isso aqui sendo uma base, então essa base está elevada a 1 dividido por N. O que eu vou fazer aqui é multiplicar esses expoentes. Então, passaria a ter A elevado a 1 sobre N vezes 1 sobre M, que é igual a A elevado a 1 sobre M, NM, e isso pode ser transformado numa raiz de índice M vezes N de A, ok? Então, essa aqui é a justificativa para isso ser verdade. Então, ó, se eu tenho uma raiz dentro da outra, eu posso multiplicar os índices. Lembrando que no meio termo aqui eu não tenho ninguém, hein? Então, só posso aplicar essa propriedade nesse caso. Então, se eu tenho uma raiz dentro da outra, eu posso multiplicar os seus índices e criar uma nova raiz com índice que seja representado pelo produto desses índices, tá? Se eu tenho uma potência de uma raiz, eu posso pegar esse expoente e passar para dentro da raiz. Essas são as duas últimas operações envolvendo radicais. Bom, para finalizar essa parte aqui, né, eu tenho uma frase aqui para vocês, uma definição. Todo número, de alguma forma, pode ser escrito com uma raiz de índice qualquer, tá? Escrito com uma raiz de índice qualquer. Então, a gente sabe que a raiz enésima de A elevado a N é A. Então, eu posso colocar os valores que eu quiser aqui, ó. Se eu quiser colocar, por exemplo, que 5 é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado, isso é verdade. Se eu quiser trocar esse 2 aqui por um 3, isso é verdade. Se eu quiser trocar esse 5 aqui por um 4, isso é verdade. Ok? Tá, vamos restringir esse número aqui a um número positivo, tá, pessoal? Essa relação aqui, ó, ela é válida sempre para números positivos. Então, vou colocar aqui que o A ele é maior ou igual a zero. Ok? Bom, vou nem falar que é só positivo, não. O zero também vai dar certo. Continuando, eu tenho alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, 3, ele pode ser raiz quadrada de 3 ao quadrado, mas pode ser raiz cúbica de 3 ao cubo e também pode ser raiz quarta de 3 à quarta potência. Aí você pode estar perguntando, tudo bem, professor, eu já sabia disso, que era a ideia de cortar aqui, ó, expoente com índice e encontrar o resultado de uma raiz. Mas para que serve isso? Isso vai servir, tá, para quando eu quiser introduzir um termo dentro da raiz. Até agora, a gente estava fazendo o seguinte, a gente tinha, por exemplo, uma raiz quadrada de 18,
e transformava isso em um 3 raiz quadrada de 2, ou seja, a gente fazia uma simplificação, a gente fazia uma extração de um termo de dentro da raiz. Né? Vou até escrever aqui, ó. 3 ao quadrado vezes 2, que é igual a 3 raiz de 2. O que a gente fazia era a extração desse termo. Agora a gente vai fazer a introdução desse termo na raiz. Mas como? Mas para quê? Então, nesse slide eu vou te responder como. No próximo, vou mostrar uma aplicação dessa ideia. Então, esse 3 aqui, vezes raiz quadrada de 2, ele pode ser introduzido aqui dentro dessa raiz. Mas, como a gente não sabe ainda, a gente só sabe que a gente pode utilizar essa propriedade, a gente faz o seguinte. Eu troco esse 3 por raiz quadrada de 3 ao quadrado. Eu posso fazer isso? Posso. E aí, essas duas raízes passam a ter o mesmo índice. Então, eu posso multiplicar. Então, eu passo a ter raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 2. E aí, isso é igual a 18. E aí, você pode fazer a seguinte pergunta. E se eu quisesse sair daqui direto para cá? Qual que seria a ideia prática disso? Bom, a ideia prática, pessoal, olha só. Aqui eu tenho um 3, fora da raiz. Aqui eu tenho um 3 elevado ao quadrado. Então, ele ganhou o expoente. Que expoente que ele ganhou? Ele ganhou o expoente 2, que é o mesmo do índice da raiz. Ok? Então, posso utilizar essa propriedade para sempre fazer isso. Mas a gente pode ir de uma forma bem mais prática. Aqui, ó. Eu tenho 2 que multiplica raiz cúbica de 5. Quando eu quero extrair o número dentro de uma raiz cúbica, ele perde o expoente. Para entrar, ele vai ganhar. Tá? Então, olha, aqui já foi direto. Aqui, ó. 2, ele vai ficar dentro da raiz, então ele vai ganhar o expoente 3. Porque para extrair, não é assim que eu faço, eu não corto aqui com essa ideia de cortar esse com esse. Então aqui eu estou fazendo o processo inverso. Em vez dele perder, ele está ganhando, mas aí ele fica dentro da raiz. E aí ele passa a ser 2 ao cubo, que é 8 vezes 5, 40. Mais um exemplo. Esse 4, se ele passar para dentro da raiz, vai virar 4 ao cubo. Tá? E aí é só multiplicar 4 ao cubo vezes 2, que dá 128. Ok, pessoal? Bom, eu mostrei como. Agora, para quê? Toda vez que eu quiser comparar radicais que não têm valores exatos, fica um pouco difícil. Por exemplo, eu tenho 3 vezes 5. Bom, eu não sei quanto que é raiz quadrada de 5. Ah, professor, mas eu sei que raiz quadrada de 5 está entre a raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 9. Ou seja, está entre 2 e 3. Ok? Então, vai ser 2, alguma coisa. 2, alguma coisa vezes 3, tá? Se fosse vezes 2, daria 6. Se fosse vezes 3, daria 9. Então, isso está entre 6 e 9. Ok? Mas fica legal ficar fazendo essas estimativas? Não, porque os valores podem estar bem próximos. Por exemplo, aqui, ó, eu sei que a raiz de 3 está entre raiz de 1 e raiz de 4. Ou seja, entre 1 e 2. Então, isso é 1, alguma coisa. Vezes 5 dá 5, alguma coisa. Tá? Então, existe uma forma da gente comparar dois radicais, tá? Sem ter que calcular o valor aproximado. Para isso, a gente vai usar a introdução do termo dentro da raiz. Então, aqui, ó, eu tenho 3 raiz de 5. Para o 3 ir para dentro da raiz, ele ganha o expoente 2. Então, fica 3 ao quadrado, tá? E aí, 3 ao quadrado vezes 5 é 9 vezes 5, que é 45. Faça a mesma coisa aqui. O 5 ganha expoente, fica 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25 vezes 3, 75. Agora, eu pergunto para vocês. Ficou fácil saber quem é maior aqui, ó? Raiz quadrada de 45 é menor do que raiz quadrada de 75. Ou seja, 3 raiz de 5 é menor do que 5 raiz de 3. Então, eu consegui, sem precisar calcular o valor aproximado, comparar esses dois radicais. Tá? Simplesmente colocando todo mundo dentro da raiz. Tá? E aí foi possível fazer essa comparação. Agora, e quando os índices são diferentes? Tá? O primeiro passo poderia ser a introdução do termo dentro da raiz. Então, o 3 aqui, ele... Ah, gente, tem um E aqui, ó, aqui é 7. Tá? Vou ter que corrigir isso na conta. Então, deixa eu só colocar 7 aqui. Ele vai para dentro da raiz, então vai ficar um... Não, na verdade, eu vou fazer o seguinte, mais fácil corrigir aqui, ó. Vou pôr 2 mesmo, tá? Então, ó, esse 3 para dentro da raiz ele ganha o expoente 3, vira 3 ao cubo, que é 27 vezes 2, 54. O 2 entra para dentro da raiz, ele vai ficar como 2 ao quadrado, que é 4 vezes 5, 20.
Bom, mas aqui eu tenho uma raiz cúbica e aqui tem uma raiz quadrada. Eu ainda não sei quem é maior. Então, o que eu vou fazer é igualar os índices. Para igualar o índice 2 e 3, eu tiro MMC, que é 6. E aí eu faço, ó, lembra que o expoente aqui é 1. 6 dividido por 3 é 2, vezes 1, 2. Então, eu passo a ter 54 ao quadrado, que é 2.956. Aqui, eu vou ter 6 dividido por 2 é 3, vezes 1, 3. 20 vezes 3 dá 8.000. Então, ficou claro que esse valor aqui é maior, tá? Então, aqui, aí eu vou ter que corrigir aqui também. Põe 2 aqui. 3 raiz cúbica de 2, ele é menor do que 2 raiz quadrada de 5. Então, pessoal, toda vez que eu quiser comparar radicais, tá? Que não tem o mesmo... O que é fácil? Por exemplo, 3 raiz quadrada de 2 e 2 raiz quadrada de 2, eu sei que esse número aqui é maior, mesmo não sabendo exatamente o valor dele. Mas quando os índices são diferentes... Mentira, quando os radicantes são diferentes, ou os radicais são diferentes, fica difícil comparar, tá? Ou quando eles não são semelhantes, beleza? É claro que existem casos e casos. Por exemplo, 3 raiz quadrada de 5 e 2 raiz quadrada de 2. Bom, 3 é maior que 2, 5 é maior que 2, consequentemente, esse número aqui é maior do que esse, tá? Mas existem casos que os valores são tão próximos que a gente vai ter que trabalhar com estratégias para poder manipular esses resultados de forma que a gente possa comparar com precisão, ok? Bom, para finalizar a aula de hoje, eu gostaria que vocês fizessem o exercício 42, 44, 46 e 47, que estão localizados no livro de vocês na página 29 a 36, tá? Após fazer esse exercício, volta para o vídeo e veja a correção. Bora lá? Bom, considerando que vocês já fizeram exercício 42, deu o resultado simplificado de cada uma das raízes. Então, aqui, ó, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é transformar essas duas raízes em uma única raiz. Lembra que eu tenho raiz de raiz, o que eu faço com os índices? Multiplico. Então, 2 vezes 3, 6. Eu posso fatorar o 4 também, e ele passa a ser 2 ao quadrado. Toda vez que eu tiver um índice e um expoente que tiver um divisor comum, nesse caso é o 2, eu vou poder fazer essa simplificação. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 1, ou simplesmente raiz cúbica de 2, tá? É a minha resposta mais simples possível. Nesse caso, eu começo multiplicando os índices, aqui é 3 e 4 vai dar 12. Eu vou fatorar 4.092 e, para nossa surpresa, 4.092 é 2 elevado a 12. E aí o resultado disso é 2, ok? É como se eu cortasse isso com isso. Aqui eu estou trabalhando com letras, eu vou multiplicar todos esses índices. Então, 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60. Aí, observe que aqui eu tenho expoente 60 e 61, mas eu já sabia que aqui é 60. Então, o que eu fiz? Eu mantive o x elevado a 60, e aqui eu fiz o 61 virar 60 e 1 aqui, ó. Por quê? Porque aí eu corto esse expoente e esse termo sai da raiz. Eu corto esse expoente e esse termo que sai da raiz. Eu passo a ter x vezes y vezes raiz 60 de y, tá? Detalhe, tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Eu não preciso colocá-los, ok? Letra D, mesmo procedimento, eu vou multiplicar aqui, ó, 3 vezes 5, 15. Eu vou ter A elevado a 15 e B elevado a 45. Por que aqui eu não manipulei? Porque o 15 e o 45 são múltiplos de 15. Então, eu não preciso fazer a decomposição desses valores. Eu posso simplesmente... Aqui, ó, quando eu falo a ideia de cortar esse com esse, é como se eu estivesse dividindo 15 por 15. Isso não dá 1, então fica A elevado a 1. A mesma coisa vai ser com B elevado a 45. 45 dividido por 15 dá 3. Então, por isso que deu A vezes B ao cubo. Lembrando que eu não preciso do ponto. Ah, professor, não entendi. Bom, então você poderia ter feito assim, ó. Aqui 15, aqui A elevado a 15, aí eu começo a multiplicar. B elevado a 45 é B elevado a 15, vezes B elevado a 15, vezes B elevado a 15. Concordam que esse e esse B saem da raiz perdendo seus respectivos expoentes, assim como A? Então, se saiu todo mundo da raiz, a raiz é exata. Sobrou A vezes B, vezes B, vezes B. E B vezes B, vezes B é B elevado ao cubo. Tá? Bom, aqui eu posso começar multiplicando esses índices aqui, eu passo a ter 6. E aí um detalhe, eu passo a ter o mesmo índice aqui. Toda vez que eu tiver uma raiz, ou na verdade, toda vez que eu tenho o quociente de raízes
de mesmo índice, eu posso trocar isso pela raiz do quociente. Então, ó, quociente da raiz é igual à raiz do quociente, desde que os índices sejam iguais, tá? Então, o que eu vou fazer é isso. Eu vou trocar essa divisão por esse processo aqui, ó. E aí eu vou ter 2 elevado a 8 vezes 3 elevado a 9, dividido. Aqui o 4 eu troquei por 2 ao quadrado, vezes 3 ao cubo. Eu vou poder dividir aqui, ó. Conserva a base e subtrai os expoentes. Eu vou passar a ter 2 elevado a 6. Aqui, conserva a base e subtrai os expoentes. Vou passar a ter 3 elevado a 6. E aí, pessoal, ó, esse termo extrai da raiz, esse extrai da raiz. Perde seus expoentes, não sobra ninguém nem da raiz. E aí a minha resposta passa a ser um número inteiro, tá? Bom, aqui eu tenho um conjunto de fatores aqui. Na verdade, eu tenho 3 fatores. Só um detalhe, pessoal. Não quer dizer que o jeito que eu fiz aqui é o único jeito. Tem outras formas de fazer, tá? Fiquem atento a isso. Aqui, também eu poderia fazer de uma outra forma, mas o que eu preferi? Eu preferi fatorar o 21 e o 14. Preferi observar que aqui o expoente o índice é 3, então vou forçar aqui a aparecer um expoente 3. Fatorei o 12, tá? Então ficou assim, ó. 21 é 3 vezes 7. Aqui, como o índice é 3, eu coloquei o 7 elevado a 4 como 7 elevado a 3 vezes 7 elevado a 1. Aqui, o 12 é 2 ao quadrado vezes 3. O 14 é 2 vezes 7. Aqui, raiz de 2 e aqui, raiz cúbica de 3. Ok? O próximo passo aqui é separar esses produtos aqui, ó. Porque a gente sabe que a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou transformar raiz quadrada de 3 vezes 7 numa raiz de 3 vezes raiz de 7. Por que eu fui fazendo isso, pessoal? Porque agora fica fácil perceber algumas coisas, tá? Aqui, ó, esse 3 aqui some para esse 7 sair, ele aparece aqui. Esse 2 ao quadrado perde expoente, sai, multiplicando 8 vira 16, tá? Só explicando o que aconteceu aqui. Então, ó, esse raiz de 7 eu vou cortar com raiz de 7. Esse raiz cúbica de 7 eu vou cortar com raiz cúbica de 7. Então, sobrou 3, raiz quadrada de 3 vezes 7 vezes 16 vezes raiz quadrada de 3, dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2. Bom, raiz de 3 vezes raiz de 3 eu posso multiplicar. Raiz de 2 vezes raiz de 2 eu também posso multiplicar. Além de 7 vezes 16. 7 vezes 16, 112. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz quadrada de 2 raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4. Bom, raiz quadrada de 9 e de 4 são raízes exatas. Posso trocar isso por 3 e 2. Então, se eu multiplicar aqui, eu vou achar 336 dividido por 2, vai dar 168. Ok? Se estiverem achando um pouquinho difícil, isso é uma questão de prática, tá? E outra coisa, a gente pode ter caminhos diferentes para chegar na mesma resposta. Ok? Então, fiquem tranquilos. Questão 44 já é uma questão que fala sobre notação científica, então aqui a gente já começa meio que uma revisão já desse capítulo, né? Para a gente poder avançar para o próximo capítulo. Então, a gente vai fazer mais 1 ou 2 aulas só de exercícios. De acordo com os dados disponíveis no mapa abaixo, a distância percorrida para ir de Brasília a Pequim é de aproximadamente 17 mil quilômetros. Determine em metros, importante, a distância percorrida em cada viagem, ida e volta, de Brasília até Pequim. Indique o resultado utilizando notação científica. Bom, a distância é 17 mil quilômetros, mas é ida e volta. Então, tem que multiplicar isso por 2, eu vou ter 34 mil quilômetros. Mas observe que o enunciado pede para determinar em metros. Então, eu preciso lembrar que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, para transformar isso aqui para metros, é só multiplicar por 1.000 ou acrescentar 3 zeros. Bom, como é que eu faço para transformar isso em notação científica? Eu gosto da seguinte estratégia, não é única. Eu tenho a vírgula aqui e ela precisa vir até aqui, ó, para que a leitura desse número fique compreendida entre 1 e 10. 3,4 vezes 10 elevado a alguém. Para descobrir quem que é esse alguém, ou seja, o expoente, é só contar a quantidade de algarismo entre as vírgulas, 3, 6, 7. Então, minha resposta seria 3,4 vezes 10 elevado a 7 metros. Questão 46. Assim como a Via Láctea e a pequena nuvem de Magalhães, a grande nuvem de Magalhães também pertence ao grupo local de galáxias e é do tipo irregular. Trata-se de um objeto que está próximo à constelação de Dourado e está a apenas cerca de 170 mil anos-luz da Via Láctea. Entende-se por uma extensão consideravelmente maior que a pequena nuvem de Magalhães e possui, desculpa, estende-se, não entende-se. Eu não entendi a leitura, né? É porque o reflexo aqui está me atrapalhando.
estende-se por uma extensão consideravelmente maior que a pequena nuvem de Magalhães e possui similaridade muitos objetos nebulares próximos muito interessantes, como a nebulosa da Tarântula. Aqui tem o link aqui. Sabendo que um ano-luz corresponde a 9,47 vezes 10, isso aqui, ó, é digitação, tá? Vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Determine em quilômetros, então já está em quilômetro, a distância que a grande nuvem de Magalhães se encontra da Via Láctea e represente em notação científica. Tá? Então, ó, esse é um ano-luz. São 170 mil anos-luzes, tá? Ou anos-luz. Então, pessoal, basta multiplicar esses dois valores. Tá? 170 mil está aqui. Para facilitar minha vida, eu vou transformar 170 mil em notação científica. E aí funciona assim, ó. Eu multiplico, só lembrando, tá? Vírgula aqui e aqui, ó. Aqui é para a leitura ficar compreendida entre 1 e 10. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Por isso, o expoente é 5. Vou multiplicar 1,7 vezes 9,46 e 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 12. Tá? Aqui, eu vou pegar a resposta direto. E aqui, ó, produto de potência, mesma base, conserva a base, somos os expoentes. Então, vou ter um expoente 17 aqui. Tá? Então, ao multiplicar 1,7 por 9,46, eu achei 16,082. Tá? Ou 16,82 milésimos, vezes 10 elevado a 17. Só que isso aqui não é uma notação científica. Por quê? Porque esse número não está compreendido entre 1 e 10. Para que ele fique compreendido entre 1 e 10, a vírgula precisaria estar aqui. Então, eu vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Ou seja, diminuindo esse número, eu vou ter que aumentar aqui uma unidade. Tá? Porque é uma compensação. Na hora que eu vou manipulando a vírgula para a direita ou para a esquerda aqui, o que eu faço aqui interfere na potência de 10 aqui. Tá? Mas como assim, professor? Você tem um 16,082. Eu não posso simplesmente trocar isso por 1,082, concordam? Bom, para que esses números fiquem iguais, eu multiplico isso por 10 elevado a 1. Então, a ideia que eu tenho, que eu faço, é que, como aqui o número diminuiu uma casa, aqui o expoente aumenta uma unidade. Se eu tivesse deslocado a vírgula duas casas para a esquerda, eu aqui ia somar duas unidades. E fazendo o contrário, se eu aumento esse número, o expoente aqui tem que diminuir. Tá? Então, fazendo isso, eu vou passar a ter 1,6082 vezes 10 elevado a 18 quilômetros. Tá? Bom, questão 47 já tem a ver com operações com radicais, aqui no caso, operação de adição. Considere o retângulo a seguir, cujas medidas estão indicadas na figura. Então, tem essas medidas aqui. Determine o perímetro e escreva o resultado na forma simplificada. Bom, perímetro de qualquer retângulo é 2 vezes a largura mais 2 vezes o comprimento, tá? Lembrando que comprimento é a maior medida do retângulo e largura é a menor medida do retângulo. É muito comum o aluno bater o olho aqui e ver só essas duas medidas e querer somar as duas, mas na verdade é o dobro dessa mais o dobro dessa. Não esqueçam disso, tá? Vou até apagar aqui porque eu nem consegui fazer direito aqui o círculo. Bom, eu não posso somar esses radicais porque eles não são semelhantes. Aqui é 12, aqui é 20. Então, eu vou tentar manipular esses valores para ver se eu extraio de dentro da raiz alguma parte, para ver se, após fazer isso, eles ficam iguais. Eu vou fazer isso de uma forma diferente. Eu vou pensar 12 como um produto de dois números, sendo um deles um quadrado perfeito. No caso, 4 vezes 3. A mesma coisa eu vou pensar com 20. 4 vezes 5. Tá? Existe uma propriedade, eu já até comentei ela hoje com vocês, que a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Então, pessoal, quando eu tenho raiz de uma multiplicação, eu posso tirar as raízes separadas. Raiz de 4 é 2, raiz de 3 eu não sei, então eu deixo raiz de 3. Aqui, raiz de 4 é 2, raiz de 5 eu não sei. Então, passaria a ter isso aqui, ó. Raiz de 4, que é 2, vezes raiz de 3, que eu não tenho raiz exata. Aqui ficou raiz de 4, que é 2, e esse 2 multiplicou esse 2 aqui, por isso que gerou esse 4 aqui, tá? Após fazer isso, eu vou pegar esse 2, vou multiplicar aqui e vou multiplicar aqui. Isso não é propriedade distributiva, tá, pessoal? Ficou 4 raiz de 3 mais 8 raiz de 5. Como os radicais eles não são iguais, não tem como somar esses radicais, tá? Só uma curiosidade. Como não tem unidade, não percebi que em nenhum lugar colocou unidade, é comum de colocar assim, ó, UC, unidade de comprimento. Se fosse área, seria UA, unidade de área, tá? E pode ser até UV de unidade de volume. Nesse caso, unidade de comprimento. Ok? Bom, espero que vocês tenham conseguido trabalhar com os exercícios e principalmente tenham entendido a minha resolução, tá? E qualquer problema, estou à disposição, tá? Via chat, na próxima aula. Muito obrigado por tudo, que vocês tenham
Um ótimo final de semana, com muita paz e principalmente muita saúde. Muito cuidado, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.